O que Ellen White nos apresenta sobre a reforma de saúde? Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, seguindo essa série que estamos começando desde segunda-feira, onde eu contei o meu testemunho da reforma de saúde. Ontem que eu mostrei dentro da Bíblia com relação à reforma de saúde. Hoje nós vamos ver escritos do Espírito de Profecia, o que é nos apresentado sobre a reforma de saúde. Antes de iniciar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E vamos aos pedidos de oração de hoje. Vocês vão perceber, hoje eu estou com o celular da minha esposa, porque a gente vai ler muitos textos e vamos analisar e vamos comentar sobre esses textos. Vamos lá aos pedidos de oração de hoje. A irmã Rosalinda Lacerda pediu oração pela família e pela saúde dela, pois ela tem hernia de disco e sente muitas dores na lombar por causa disso. Então possamos estar orando pela irmã Rosalinda. O irmão Paulo Galvão pediu oração pela filha Manuela e por toda a família. Então possamos estar orando pelo irmão Paulo, pela família dele, em especial pela filha Manuela. E a irmã Isa Barbosa pediu oração por ela, para que ela consiga sentir o perdão de Deus. Então possamos estar orando pela irmã Isa. E um recado para a irmã Isa. Irmã Isa, você já foi perdoada. Às vezes nós nos sentimos tão indignos que nós não sentimos o perdão, mas você já foi perdoado. O seu pecado foi pago por Cristo na cruz. Então você já foi perdoada já. Se você se arrependeu, se você aceitou o perdão, você já foi perdoada. Esse sentimento que você está é uma coisa humana que tende a nos afastar de Deus. Então tenha isso em mente. Vamos lá. O que o Espírito de Profecia, o que Ellen White nos traz sobre a reforma de saúde? Devemos primeiramente ter em mente que todos os escritos de Ellen White foram inspirados por Deus. Então eles têm também relevância para a nossa vida. Não devemos dar descrédito a eles por causa de que não está na Bíblia. Eles devem ter crédito igual. Vamos lá. Testemunhos Seletos, volume... uma coisa importante. Todos esses livros aqui que eu vou trazer, a maioria deles tem no aplicativo, exceto Temperança, que não tem. Aí eu vou passar o capítulo para vocês. E aí vocês podem procurar na internet também, que esse livro está disponibilizado online. Vamos lá. Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 54. Um outro ponto. Eu não vou passar a página aqui. Em áudio não ia importar a página, mas não vou passar a página porque o meu interesse é que você leia o capítulo todo. E se você ficou com alguma dúvida, você vai tirar um grande aprendizado lendo o capítulo todo. Se ficou com alguma dúvida, traz para mim aqui nos comentários que eu vou responder. Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 54. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ou seja, aquilo que a gente falou ontem, quando a nossa mente foi ao santuário com Cristo, ao final das 2.300 tardes e manhãs, o início da pregação das 3 mensagens angélicas. Então, a Ellen White está falando sobre isso. Vamos lá. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 3. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo de grande obra, é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. Ou seja, a mensagem da reforma de saúde ela é tão importante como, e a ligação dela com a mensagem do terceiro anjo é tão grande como uma mão está ligada ao corpo. Ou seja, não tem como separar. Ela está junto ali, vamos dizer assim, está num pacote. Nós vamos levar a mensagem do terceiro anjo, vamos levar a reforma de saúde também, porque faz parte. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 3. Ele, Deus, permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde,
para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Então a reforma de saúde nos mostra, nos ajuda a ver a transgressão que cometimos das leis em nosso ser, as leis naturais. E a gente vai ver algumas delas aqui nos textos que vão se seguir. Eventos finais, capítulo 6. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Firmemente, devemos procurar colocar empenho nisso, devemos buscar isso, devemos reformar a nossa saúde, devemos abandonar o alimento carne. É isso que está sendo trazido para nós. Livro Temperança, capítulo 3. O poder dominador do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando, caso houvessem vencido nesse ponto, haveriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Então aqui nós vemos que se eu conseguisse vencer o meu apetite, se eu conseguisse fazer a reforma de saúde na minha vida, se eu conseguisse abandonar as coisas que eu não devo comer, eu teria forças morais para vencer qualquer outro pecado. Então, os irmãos que já perguntaram aqui, outros irmãos que já falaram, pediram oração no aplicativo. Eu não consigo abandonar a pornografia, não consigo abandonar a masturbação, não consigo abandonar qualquer pecado. Busque a reforma de saúde porque ela vai te dar forças morais para abandonar qualquer outro pecado nesse sentido. Vamos lá. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 23. Ele, Satanás, tem controlado o apetite em grande parte, desde os tempos de sua bem-sucedida experiência com Eva, levando-a a comer do fruto proibido. Veio com as suas tentações primeiramente a multidão mista de egípcios crentes e incitou-os às sediciosas murmurações. Só um comentário aqui antes. O mesmo texto que a gente viu ontem de Números, é aqui o que a Leonete está falando. Quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios foram com eles, aceitaram a mensagem de Deus, creram em Deus e foram juntos. E aí, naquele momento que eles só estavam comendo maná, Satanás começou a instigá-los. Aí uma parte do povo começa a reclamar e leva o restante com eles também. É importante a gente ter isso em mente, porque nós conhecemos, eu tenho certeza que você conhece dentro da igreja pessoas que não gostam do espírito de profecia, pessoas que não leem, pessoas que não dão crédito. E aí quando fala de reforma de saúde, elas não conseguem enxergar na Bíblia, que foi o que a gente viu ontem. E aí elas falam, isso é coisa de Ellen White, isso é coisa de espírito de profecia, eu não acredito, não aceito. E aí elas começam, eu não vou abandonar a carne nunca mais, nunca, porque eu amo. Inclusive, uma vez que eu estive numa igreja, numa escola sabatina, na cidade de Sorocaba, um irmão na escola sabatina falou, no céu vai ter carne, se Deus quiser, eu não vou abandonar. Então, tem pessoas que têm esse desejo e não vai abandonar e pronto. E nós sabemos que há o joio e o trigo crescendo juntos. Mas vai chegar uma hora que haverá a ceifa e que vai ser separada. A sacudidura é para isso. Vamos separar o joio do trigo. Então, então devemos tomar cuidado com essas incitações das pessoas que não querem de jeito nenhum, pessoas que não gostam. Porque a palavra de Deus é clara quanto à nossa alimentação, quanto à nossa saúde, que devemos buscar isso sim. Então vamos lá. Incitou a sediosas murmurações os egípcios. Não estavam satisfeitos com o alimento saudável que Deus lhe provera. Seu apetite depravado almejava maior variedade, especialmente alimentos cárneos. Então, aquele povo que saiu do Egito aceitou a Deus, mas não aceitou completamente. Não queria as mudanças que Deus queria para a vida deles. E aí começaram as reclamações. Quantas pessoas que nós não conhecemos, você conhece, e não cabe a nós julgar, mas nós vemos algumas atitudes, elas aceitam a Cristo, elas vão para a igreja, mas elas não querem mudar nada. Continua a mesma coisa. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós abrimos a porta do nosso coração, a mudança é algo natural. A mudança é algo constante. Uma pessoa que me conheceu antes de conhecer a mensagem, se voltar a falar comigo hoje, se tiver contato, se ela me conheceu antes, nunca mais teve contato e volta a falar comigo hoje, ela vai ver outra pessoa completamente diferente. Ou seja, a aceitação da mensagem, a aceitação de Cristo traz a mudança em mim.
E essas mudanças devem me levar também à reforma de saúde. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 1. Satanás está trabalhando com grande afinco para levar homens e mulheres a serem indulgentes com apetite, a satisfazerem as inclinações e a gastarem os seus dias em desavisadas doidices, ou seja, a acumilança, a intemperança. É uma doidice, é uma loucura. E aí o texto tem um trecho que fala sobre outras coisas e aí segue o texto no capítulo 1 ainda. A intemperança mina as energias tanto da mente como do corpo. Aquele que está assim sobrecarregado, coloca-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado, e finalmente controlado à vontade do inimigo de toda a justiça. Quando eu sou intemperante, quando eu aceito qualquer coisa, quando eu vou comendo com loucura, como a gente vê, infelizmente, nós temos esses exemplos na igreja, quando a gente vai, e é uma coisa que eu luto, porque é uma coisa que eu achava legal, e é prazeroso, o corpo, né? O ser humano falha, a carne é falha nesse ponto. É prazeroso você comer um monte, você vai no Junta Panela na igreja, tem um monte de coisa, e você vai lá e faz 2, 3 pratos, aquela montanha gigantesca, e você vai comendo e acha que é tudo normal, mas isso daí é uma loucura, é uma doidice, nós estamos nos enfraquecendo, nós estamos colocando em terreno de Satanás, estamos dando oportunidade para ele nos controlar, porque nós não, mesmo que sejam alimentos saudáveis, eu não devo me entupir disso, porque a intemperança também deve ser algo controlado, deve ser algo temperante, por mais seja saudável. Então, não é só a questão de, é saudável, então eu vou comer que nem um louco. Não. É saudável, mas eu vou ser uma pessoa controlada. Eu vou comer aquilo que eu preciso para sobreviver. O cristão ele deve agir de maneira diferente do mundo. O mundo come pelo prazer. Isso é gostoso, então eu vou comer. O cristão ele come porque ele precisa comer, porque ele precisa manter o corpo dele, porque ele tem uma missão a fazer aqui, de levar a mensagem, e ele deve suprir as necessidades físicas para isso. Vamos lá, Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 8. Desde a queda, a intemperança tem existido sob quase todas as formas. O apetite tem controlado a razão. A família humana tem adotado uma conduta de desobediência e, como Eva, tem sido induzida por Satanás a desrespeitar as proibições de Deus, iludindo-se com a suposição de que as consequências não seriam tão terríveis como se inferira. Ou seja, se eu abandonar ou não abandonar a carne, se eu comer demais ou não comer demais, não é tão ruim assim. É isso que as pessoas acham. E para encerrar, e esse foi o texto que eu falei lá no início, quando eu falei do meu testemunho, que eu encontrei esse texto, eu conheci esse texto, e ele ficou martelando na minha cabeça, o Espírito Santo ficou, você precisa olhar para isso, você precisa ver isso é importante. E eu resisti até aonde deu com Deus, e eu falei, não, então agora eu tenho que deixar que Deus faça o trabalho em mim. Eventos finais, capítulo 6. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. E agora, a parte que me tocou e que ficou na minha cabeça, e eu espero que mexa com os irmãos também, para que os irmãos olhem nesse sentido com carinho especial e que deixem que Deus trabalhe em você, porque por você não vai abandonar, por você vai continuar fazendo o que você faz. Então, permita que o Espírito Santo trabalhe em você através desse texto agora, como ele trabalhou em mim. Muitos que agora estão apenas meio convertidos e os que estão totalmente sem conversão nenhuma. Esse é um adendo meu, né? Quanto mais os que não se converterem em nada. Muitos do que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. A palavra de Deus nos diz isso, a palavra inspirada nos diz. Não sou eu que estou dizendo. Então, se eu não consigo abandonar isso, em algum momento da minha caminhada, eu vou abandonar o caminho de Deus, eu vou me afastar. E é uma mensagem difícil, é uma mensagem pesada falar isso na igreja. E por isso que as pessoas não falam.
Eu já preguei algumas vezes, inclusive normalmente quando alguém me chama para pregar, a primeira mensagem que eu levo é essa, porque se eu não tiver a oportunidade de novo de falar, eu preciso ter deixado bem claro para as pessoas o quão é importante a questão da reforma de saúde na vida do cristão. Então, se você ainda está em dúvida, se você está com receio, se você não sabia disso, agora é o momento de se entregar a Deus, porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Agora a gente passou aqui 15 minutos até agora lendo o texto do Espírito de Profecia, mostrando ponto a ponto. Satanás tem controlado as pessoas nesse ponto. Hoje o mundo tem diversas atrações maravilhosas. Você tem cinema, você tem shoppings, você tem lojas, você tem tudo. Mas muitas vezes você tem shows, você tem, enfim, tem uma diversidade de coisas, tem músicas, mas você consegue se afastar de tudo isso como cristão, tudo aquilo que te faz mal, você consegue ficar longe. Mas uma coisa que todos os seres humanos têm em comum e não tem como fugir é a alimentação. Então, nesse ponto, Satanás investe muito. Ele tem buscado cada vez mais fazer coisas mais saborosas, coisas que prendam mais a mente. O açúcar, na época de Ellen White, era o açúcar mascavo. E ela falou que era um veneno. Se ela conhecesse o açúcar de hoje, o refinado, que é o que a maioria usa, meu Deus, é loucura. É uma loucura ingerir algumas coisas que nós ingerimos. Simplesmente pelo prazer de transformar as coisas, porque é bom, é saboroso. Bom não é, é saboroso, é prazeroso. Devemos esquecer o prazer na hora de nos alimentarmos. É bom ter uma comida saborosa, é bom ter uma comida gostosa, mas esse não deve ser o foco. O foco deve ser o que esse prato vai trazer de benefício para mim, como que ele vai restaurar e como que ele vai ser benéfico para o meu corpo. É nisso que devemos focar, é isso que devemos pensar quando nós vamos nos alimentar. Não se é bom, se é gostoso, se eu vou ficar feliz ao ingerir aquilo, porque muitas dessas coisas eles liberam o hormônio da dopamina em nós. O chocolate é um desses exemplos, ele libera a dopamina, que é um hormônio de prazer. Então você come por prazer, pelo gosto, e não porque aquilo faz bem para você. Então devemos ter isso bem claro. Muitos dos que estão meio convertidos ainda vão abandonar as fileiras e o povo de Deus. Esse é um apelo de Deus para nós nos tempos que estamos vivendo, porque nunca um grande conflito foi tão intenso como agora, onde a multidão de Laodiceia tem acomodado as igrejas, onde muitas pessoas vão para a igreja, voltam e nada muda, onde o mundo fica de joelhos para um vírus e as pessoas não estão nem aí, não estão despertas, não estão vendo o que está acontecendo. Já estão surgindo formas de dominação e obrigação para fazer as pessoas dobrem o joelho para algumas leis. E as pessoas estão dobrando e não estão percebendo isso. Então nós devemos olhar para isso, focar nisso, ter em mente que Deus nos deixou essas orientações para que nós possamos fazer e viver segundo a palavra de Deus, segundo assim diz o Senhor. Espero ter esclarecido para os irmãos, lido alguns textos aqui. Eu sei que a maioria deles não são agradáveis, mas não é para ser agradável, é para ser uma transformação para mim e para a sua vida. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários sobre isso, sobre qualquer outro assunto, sobre qualquer um dos vídeos que teve anteriormente. Se você tem um pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Agora eu convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor, ler a palavra inspirada por Ti. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse sentido de transformarmos a nossa vida, Senhor, a Tua vontade, que Teu Espírito Santo trabalhe em nós, porque por nós mesmos não temos forças para abandonar os pecados e os vícios que nos mantêm arraizados aqui nesse mundo, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, transformação e libertação para cada um de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.